E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente tem que ter em mente 3 palavras, que eu vejo que a maioria que usa a palavra geopolítica não sabe o que é geopolítica. Tá? Se você jogar geopolítica no Google, no YouTube, você vai ver muitos canais de geopolítica, só que 99% são relações internacionais ou história. Não é geopolítica. O que acontece quando a gente fala em geopolítica? A gente tem que levar em consideração 3 aspectos: ação, reação e precedente. Se eu fazer isso, se o meu país fazer isso, quais serão as reações que vão ter? Se o meu país fazer isso, vai abrir precedente para que outros países façam isso? Isso é relação internacional ou é geopolítica? Geopolítica. E relação internacional, fazendo paralelo, seria o quê? É simplesmente... A diferença, em essência, a diferença de geopolítica para relações internacionais, tá? Mais ou menos, seria o seguinte: a geopolítica ela vai tentar trabalhar como que assuntos simultâneos de segurança, economia e política estão amarrados dentro de uma mesma geografia. Tá? E como que isso vai direcionar eventuais estratégias de Estado. Então, geopolítica é um assunto de Estado, sempre vai ser. Tá? E aqui que vem o problema: o pessoal acaba confundindo geopolítica com relações internacionais, aonde nas relações internacionais o fator humano, o fator político tem muito mais espaço, o fator ideológico tem muito mais espaço do que na geopolítica. Entendi. Isso não significa que geopolítico não pode ter ideologia, não tem, claro que tem, mas você não pode confundir. Ela leva em conta também, mas... Você não pode deixar que a sua ideologia, a sua percepção de mundo venha a afetar a sua análise. Porque a geopolítica ela é essencialmente ultra realista. Ela lida com o mundo como ele é, não como você gostaria que seja. O que é diferente das relações internacionais. Daí vem muito dessa confusão, às vezes messiânica, de querer transformar, de utilizar a palavra geopolítica para justificar visões idealistas. Entendi. E a gente já teve, gente da geopolítica, a gente já teve um problema com isso nos anos 30 e 40, quando a geopolítica ela é adulterada, né, e maquiada para servir aos interesses alemães durante a Segunda Guerra Mundial com o conceito de Geopolitik, que era basicamente você pegar a geopolítica e utilizar as ferramentas da geopolítica para justificar o imperialismo nazista. Ideologicamente foi usado. Ideológico. Então a gente já viu isso. E aí o que acontece? Nos anos 50 e 60 era meio que palavrão falar em geopolítica. O Putin não está meio que fazendo isso daí também? O discurso dele... Diminuiu. Mudou, né? Mudou. Por quê? Como eu estava falando, nos anos 50 e 60, a palavra geopolítica era meio mal vista porque remetia à geopolítica alemã. Entendi. Chega nos anos 70 e 80, começa a ter uma discussão de redescobrir a geopolítica. Só que você vai se lembrar que já quando chega nos anos 90 e 2000, tem aquela coisa da euforia da globalização, o mundo sem fronteira, a economia globalizada, interdependente. A geopolítica ela meio que agora se torna um assunto de Guerra Fria que ninguém mais fala. E a maior parte dos cursos de relações internacionais viam muito mal visto a geopolítica. Entendeu? Quando eu comecei a trabalhar com geopolítica no finalzinho dos anos 2000, na virada para 2010, coisa que eu mais escutava: mas você vai estudar isso? Isso é papo de Guerra Fria. Não tem mais espaço. Hoje em dia o mundo está lidando com terrorismo, crime organizado, mundo sem fronteiras, geografia morreu. Por que você vai lidar com geopolítica? Hoje em dia ninguém mais fala isso. Só que ela virou uma coisa meio vulgar, banal. Se usa a palavra geopolítica para qualquer coisa que não tem nada a ver com geopolítica. Que nem física quântica, né? Exatamente. Tudo é quântico. Você não entende o que você está falando. Joga geopolítica. 99% dos casos não tem nada a ver. Virou porque ela dá uma impressão de coisa estratégica. Exatamente. Uma conotação tática, né? Uma coisa meio maquiavélica. Pelo mas que eu 99% entendi, não é. Me corrija se eu estiver errado, tentando explicar para o pessoal de uma forma mais simples. Relação internacional, você pode ter uma ideologia e tentar moldar as suas ações, suas relações com os outros países para uma coisa que você quer. Não, mais ou menos. A discussão de relações internacionais é muito mais ampla. Eu não sou propriamente das relações internacionais. Não, é a mais realista. Ela é ultra realista. É ultra realista e mesmo que você não acredite naquilo, você acha aquilo danoso, é o que é. Porque acontece o seguinte: agora qual que é a situação? A gente tem o Vladimir Putin e a gente tem a China. Eu não gosto do Putin, então eu não vou conversar com o Putin, eu não vou negociar. Não tem essa alternativa, né? Bom, tem alternativa, faz guerra. Vamos levar a democracia à força na base da bala? Isso é perigoso. Isso é messiânico. E a gente vê muita gente falando isso. Não, vamos exportar a democracia, nem que seja na bala. Isso é muito sério. Se reduz a certo ou errado, vilão assim. Você não transforma o Iraque numa Dinamarca só mudando as regras do jogo lá dentro. É muito mais complicado do que isso. Vamos